solidariedade internacional que você falou no começo. Sim, a solidariedade entre os povos vai despertar essa consciência de que a gente precisa reivindicar algo grandioso, algo esperançoso e algo que transforme. A gente não pode apoiar violência, a gente não pode apoiar bomba, a gente não pode apoiar direito penal do inimigo. Agora, nós trabalhamos na base de transformar a natureza em lucro para pegar moeda para acumular poder e poder de compra. Então, essa lógica volta naquela pergunta que eu fiz no começo. Como nós vamos estar daqui a 50 anos, com todo mundo nessa ânsia de acumulação? Sim. Talvez destruindo os nossos recursos naturais. Inclusive, deixa eu puxar aí pro chat, Diego. Alguém comentou da onde eles esperam estar daqui a 50 anos? Ó, a Edneia, ela falou que não será nem daqui 50 anos. Já estão vivendo a crise climática. Pois é. O Henrique Francisco, ele falou que daqui 50 anos estarei com os alienígenas, segundo Trump. Pois é. Que mais? Tem mais alguma coisa? Sobre os 50 anos, só esses dois por enquanto. Não, mas segundo o Trump a gente vai estar com os alienígenas? Que história é essa? Isso daí é uma perspectiva do Elon Musk, com a ideia de corrida espacial dele, da SpaceX e tudo mais. Tem gente que acredita, cara. Assim, principalmente eu já interagi com vários grupos de pessoas, assim, eu não transito só dentro de partido, cara, eu sou advogado. Sim. Então, e assim, já conversei com engenheiros do ITA, e em rodas com essa galera, eles têm muita essa visão do desenvolvimento aeroespacial e da possibilidade de você, nesse processo, colonizar outros países, ou você, pelo menos, manter a vida humana nesses locais. Você não acha que é muito importante esse desenvolvimento? Não. Não? Comenta por quê. Porque eu acho que a gente está destruindo a Terra para ir para Marte. Então, assim, como é que a gente pode aceitar que a gente vai colonizar Marte, sendo que tem gente morrendo na rua dos Estados Unidos, mano? Isso pode falar, no Brasil é muito mais. No Congo, muito mais. Tem que cuidar primeiro, então, das nossas terras antes de pensar... Mas assim, é elementar isso. A não ser que você queira fugir do desastre que já está anunciado aqui. Aí eu posso concordar, mas eu não tenho dinheiro do Elon Musk. E eu não estarei nessa nave. E nem do Jeff Bezos, nem de... Então eu preciso alertar todo mundo que está ouvindo, por favor. Nós não somos Elon Musk, nós não vamos estar com os alienígenas lá, Henrique. E já tá frio pra caramba e muito calor na Europa. Calma aí. Na cauda desse foguete. Já tá quente pra caramba na Europa e frio pra caramba no Brasil. Então, assim, eu acho que a humanidade precisaria urgente repensar o caminho que ela está adotando como ideia de desenvolvimento humano para pensar em implementar a dignidade humana. Renda básica cidadã universal, por exemplo. A gente já pensou em todo mundo sair do mês com pelo menos 2.000 cruzeiros, que seria o básico para pagar todas as necessidades básicas de todo mundo? Você acha que nessa condição haveria gente morando na rua? Sim. Mas o Bolsa Família é uma renda básica universal? Não. Não? Não, porque ela é uma renda que ela depende de você preencher determinados requisitos. A renda básica universal, ela é para todos. Então, assim... Todo mundo recebe um salário mínimo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que não haveria necessidade da gente explorar a indignidade da forma como a gente explora. Você não precisava ficar todo mês ansioso. Mas você não acha que isso não geraria um incentivo das pessoas não quererem mais exercer certas funções? Ou elas procurariam ganhar mais? Você acha que vai ter função para todo mundo daqui a 10 anos, Iago? Pro desenvolvimento tecnológico eu acredito que não. Então a gente tem que considerar que vai ter uma grande parte da população ociosa em 10 anos. Você não discorda disso de mim? Sim. Então essas pessoas têm que receber. Sim. E eu não dependo, obviamente, de que as pessoas queiram trabalhar num local onde vai ter ociosidade. E eu não preciso colocar essas pessoas que vão necessariamente ficar ociosas em condição de dignidade. Sim. Então eu preciso dar para elas uma renda básica cidadã universal que garanta a dignidade. Bolsa Família não paga um aluguel, cara. Hoje não. Hoje tá realmente complicado. E não pagava antes também. Sim. Nunca pagou. Sim. E nunca vai pagar. Porque o capitalismo impõe essa realidade. Você tem que sofrer o medo de entrar em dignidade para você se colocar na lógica desse sistema. Sim. Mas a gente precisa aliviar essa pressão. Porque isso tá fazendo aumentar os afastamentos, está fazendo aumentar o ciclo de doença mental, está fazendo deslocar a consciência humana para um lugar de pânico, de medo, de não saber o amanhã. Meu pai sabia que ia se aposentar, cara. Você acha que você vai se aposentar? Com muita dificuldade.
Se você fizer uma boa aplicação financeira e der tudo certo, os bancos Aí- continuarem pagando um CDI bom, Aí, agora talvez. pelo INSS ali, talvez você não consiga receber o mesmo tanto que a galera está recebendo hoje, Não. entendeu? Com Pelas regras de mercado que vão sendo Mas aplicadas. nem pelo rendimento do FGTS, né? Muito baixo. Fris, aproveitar, se você pudesse aprovar uma grande reforma política no Brasil, você está falando aí da renda básica universal. Se você pudesse aprovar uma reforma gigante no Brasil que vai mudar a realidade do Brasil, ou você, seu partido, seja lá, qual seria? A principal? A expropriação dos bancos. Dos brancos? Dos bancos. Dos bancos. E dos grandes latifundiários de soja, de cana. Então esses seria uma grandes reforma meios de agrária. produção. A reforma agrária teria que acontecer. Os bancos têm que atender os interesses públicos, eles não podem ficar atendendo interesses do mercado financeiro. A financiarização do capital está cada vez mais agressiva. Nós estamos vendo fraude bancária à torta e à direito, criando o banco à torta e à direito. É Digimais do Edir Macedo, é o Banco Master do Vorcaro. Esses caras eles conseguem trabalhar com uma lógica dentro do sistema bancário muito agressiva para gerar valor onde não existe, cara. Sim. Isso precisa ser concentrado na mão do Estado. Nós não podemos aceitar que a família Setúbal tenha o lucro que ela tenha, cara. Do Itaú. Nós não podemos aceitar que os investidores do Santander tenham o lucro que eles alegam realizar e a gente fala que tá tudo bem e quer ser um mero investidor desse banco. Isso daqui é o motor do desenvolvimento econômico. É o motor da possibilidade da gente transformar e realizar pelo menos um caminhar na redução da desigualdade social e na garantia da dignidade da pessoa humana. Fora dessas circunstâncias, a gente vai ficar discutindo aqui se a gente tem direito a mais 2 dias de folga e se a gente vai talvez receber 10% ou 20% de aumento num negócio que é indigno, que 20% de aumento no salário de um trabalhadora hoje é 400 conto, que não paga uma compra no mercado. Então o Fris é totalmente contra a independência do Banco Central? Independência do Banco Central, obviamente. Eu não concordo com a independência do Banco Central, porque não existe independência. O que é independência para você? É você não justamente não estar dependente a calores populares ou demandas de pessoas. Aí você de vai estar indivíduos. dependente das demandas dos donos do banco. Sim. Então você está defendendo a dependência dos donos do banco. Mas se você fosse o Banco Central não fosse independente e o presidente decidisse quem entra A taxa quem Selic, sai, por exemplo, está bem mais baixa, a gente teria um incentivo muito maior do consumo, sim. da movimentação de recursos, porque hoje a política do mercado é frear o consumo, aumentar a rentabilidade e fazer do Brasil um país de rentismo, onde deixar o dinheiro parado é melhor do que você tentar botar na rua para trabalhar. Isso é um problema, isso chama interesse do mercado financeiro, da Faria Lima. É muito mais fácil ganhar com commodity, CDI, fundo de investimento, do que pegar a mão na enxada. Então uma das primeiras reformas que você faria seria acabar com a independência do Banco Central? Não. Não é prioridade. Eu disse que a prioridade é expropriar os bancos. Assim, a gente tem que pensar grande, irmão, porque se você for falar de reforma pontual no Estado hoje, a gente vai só amenizar os problemas que estão acontecendo. Então, assim, você quer uma reforma pontual, porque eu acabaria com, por exemplo, pelo menos tentaria diminuir bastante a indignidade do povo que a gente vê sofrendo na rua? Renda básica universal. Converteria tudo isso daí numa renda básica universal e aí tentaria equalizar as questões da aposentadoria. Talvez a gente conseguisse ter uma realidade menos sofrida para poder pensar em outras saídas. Uhum. Mas tem setores da economia, Iago, que quando eles são monopolizados, e aí essa ideia de independência eu acho muito difícil de compreender. Uhum. Eu só compreendo ela se eu reconhecer, por exemplo, que é legítima a propriedade de quem colonizou o Brasil. Então a questão da independência é um pouco subjetiva a depender do contexto. É da forma como você acumula o capital e de Sim. quem você está... Nunca é nada independente. Ela sempre vai depender da ideia de alguém, de um sujeito. Uhum. Sempre tem um nome por trás de uma sociedade anônima. Uhum. Sempre tem um nome por trás do Banco Central. E sempre tem um interesse por trás. Ou ele é público ou ele é privado. No caso, no caso do Banco Central, o Copom, né? Então tem os seus membros ali, o interesse de vários sujeitos que estão representando entidades. Uhum. Mas que esse Banco Central, ele sendo totalmente independente, ele vai ser permeado pelos interesses do banco e do mercado. Uhum. Não vai colocar, você vai colocar o sindicato dos metalúrgicos lá? Se eu fosse um dirigente do Banco Central,
Vamos colocar o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos bancários, vamos colocar a POSP, vamos colocar os servidores. Mas aí não é interesse deles de colocar... No interesse de quem? Não é seu interesse estar no Banco Central, cara? Por que Então. você não tem interesse da sua política monetária? Sim. Por que você tem que estar submetido a um interesse de quem você não sabe quem é, cara? Você denomina mercado como se isso fosse um regulador automático e não fossem pessoas. São pessoas. Não são robôs. Não existe um interesse invisível, a mão invisível do mercado, só existe no livro. Sim. Então, assim, a realidade é uma. Não existe Banco Central independente. A questão é de quem ele é dependente, do interesse privado ou do público. Para mim, do público. Inclusive, antes da gente começar a entrar para a próxima pauta aí, vamos falar de eleições, já passamos por Banco Central, já passamos por segurança pública, falamos aqui da região. Então você que está nos acompanhando aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar aí, manda as perguntas pro Lucas Friis responder aqui, que eu tô aqui com o Diego, que vai mandar as perguntas. Então, por favor, já mandem suas perguntas aí também. Inclusive tem uma pergunta aqui, viu? Pode mandar. Vai lá. Do José Friis. O neoliberalismo está enraizado em nossa cultura e acaba fortalecendo essa concorrência individual entre os cidadãos. Como podemos fortalecer o nosso sentimento de grupo dentro do sistema atual? Solidariedade internacional. A luta pelos povos da Palestina foi o maior exemplo de solidariedade internacional que eu vi de perto. E parabéns à vereadora Mariana Conte, ao Tiago Ávila e a todo mundo da Global Sul Multiflotilha que, cara, fizeram algo grandioso. Eles foram interceptados, né? Eles não só foram interceptados, eles desencadearam greves gerais na Itália. Eles desencadearam orientação da fragata do rei da Espanha em mandar a fragata acompanhar a flotilha. Acho que a Greta também estava. Greta tava lá. Thunberg. Cara, tiveram vários militates aí brasileiros. Foram mais de 40 países, mais de... Seria mais legal ouvir a história dela. Então, ó... Mariana Conte, chama ela já está aí, convidada porque... aqui a participar para contar essa história. Mas você que está junto delas, tem uma noção de bastidor. Como que foi lá para ela, eu será? acho que assim, bastidor eu não tenho muito, né? Assim, eu acompanhei mais assim na assessoria e tudo mais. O que eu tenho para relatar é que eu acho muito grandioso como todo mundo se viu, de certa forma, solidarizado com o sofrimento imposto ao povo palestino. Então, assim, isso gerou uma comoção muito forte e alterou a compreensão do globo com relação ao que o Estado de Israel está praticando no Oriente Médio. Isso fez Donald Trump mudar a forma como ele estava lidando e estava se caminhando para um ultimato. E alterou-se a rota. Existiu um cessar-fogo ali, existiu uma faísca de esperança de que aquela terra ainda pertence ao povo palestino como sempre pertenceu. Isso demonstra, e é a maior expressão hoje, assim, midiática, obviamente que existem outros genocídios acontecendo em outros locais, a necessidade da gente se reconhecer como classe oprimida. Então, se você vende sua força de trabalho para que você tenha que pagar as suas despesas diárias, você é trabalhador. Até aqueles que ganham 30 mil, 40 mil, são trabalhadores. Não tem como você ganhar 30, 40 mil durante uma vida inteira e terminar com 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, Nem 10 se deixasse bilhões, aplicado em CDB. 100 trilhões. Não tem um CDB que faria isso comigo. Então, essa compreensão para a gente se posicionar e a gente perceber, talvez seja um dos caminhos para a gente enfrentar essa onda neofascista. Porque muita gente que cai nesse discurso cai consciente de que talvez seja a última tábua de salvação da realidade. Como se eles reconhecessem de fato que alguns seres humanos têm que morrer. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar que o caminho é esse. Que é o caminho que está sendo... Então, o caminho é da solidariedade internacional, que você falou no começo. Sim, a solidariedade entre os povos vai despertar essa consciência de que a gente precisa reivindicar algo grandioso, algo esperançoso e algo que transforme. A gente não pode apoiar violência, a gente não pode apoiar bomba, a gente não pode apoiar direito penal do inimigo.